Segundo dia de treinos, depois da folga concedida por Farioli, e temos novidades muito boas para o Porto. Mais internacionais jogaram pelas seleções e temos também muitas novidades. E as boas notícias para o Porto hoje estendem-se até ao mercado financeiro, mas vamos por partes. Começaria aqui pelo Rodrigo Mora, fez uma grande exibição pelos sub-21, marcou um golo, podia ter marcado mais, teve ali mais uma ou duas oportunidades em que podia ter feito golo. Mais uma prova que o menino prodígio do Porto está em forma. Ele jogou ali como sabe jogar melhor, que é ali um número 10 muito solto, com muita liberdade para andar pelo campo todo ali pela zona do ataque. É nisso que ele é forte. Eu continuo a achar que o Rodrigo Mora era jogador para a seleção A, mas ao menos no sub-21 vai jogando, vai mostrando o seu valor, é melhor do que não ser convocado. Agora, numa perspectiva da afirmação dele no Porto, acho péssima esta convocação, porque já que é para o sub-21, acho que ele ganhava mais em estar no Porto pela questão de lutar pelo lugar com o Gabri Veiga ou com o Borja Sainz. Eu acho que é mais com o Gabri Veiga que ele está a lutar neste momento. A lesão do Gabri Veiga, que ainda não recuperou, poderia ser aqui uma oportunidade para o Rodrigo Mora se afirmar, uma vez que ele foi titular frente ao Sporting, fez um grande jogo, e agora poderia fazer treinos enquanto o Gabri Veiga está lesionado. E sabemos o quanto Farioli valoriza isso, um jogador que faz a semana inteira de treino antes de um jogo. Normalmente Farioli dá-lhe prioridade, como aconteceu contra o Sporting, ao deixar o Samu no banco, porque o De Jong fez a semana toda de preparação para o jogo. Eu sei que é o jogo com o Nacional, se calhar não vai haver tanta preparação específica como houve com o Sporting. De qualquer forma, Farioli dá indicações, tem mostrado de que prefere o jogador que treinou a semana toda. Como aconteceu com o Zaidu, assim que Francisco Moura recuperou, Francisco Moura, claramente lateral esquerdo da confiança de Farioli, jogou o Zaidu na mesma, porque tinha feito a semana inteira de treinos. Então o Rodrigo Mora podia ter ganho aqui espaço para fazer a sua segunda titularidade. Estando no sub-21, continua a mostrar talento, continua a jogar, está até em ritmo competitivo, é melhor. No entanto, não sei se depois, na hora de escolher o titular, se o Farioli não vai voltar a escolher o Gabri Veiga, porque parece ter ainda a preferência do treinador. E falando em lesões, o Gabri Veiga continua lesionado no boletim clínico, está a recuperar, tudo indica que para a semana já deve treinar normalmente. Lá está aqui a oportunidade que o Rodrigo Mora tinha, vai se esfumar para a semana, porque o Gabri Veiga é mais uma opção válida, mais uma das tais boas dores de cabeça de Farioli. E a grande notícia de hoje é que o PP já está a treinar em pleno, ou seja, o PP está pronto para jogar com o Nacional. Fica aqui a dúvida de quem é o titular, PP ou William Gomes. Eu prefiro o William Gomes pela questão de ele jogar com o pé esquerdo, e tem ainda outro fator. O William Gomes para mim é um jovem que ainda tem muito a provar, que está a começar no Porto. Enquanto o PP já teve pontos muito altos no Porto, mas teve a época passada muito em baixo, agora recupera, é verdade que é um PP renovado, mas ainda assim eu acho que a energia de um jovem é sempre maior, um jovem talento. E o facto de ele ter o pé esquerdo, aqueles golos que ele tem marcado, mostra que ele tem essa facilidade de jogar do lado direito e para o lado esquerdo com o pé esquerdo. Hoje em dia no futebol moderno é muito bom e isso é muito utilizado, ainda por cima. Sendo o flanco direito o ponto mais forte do Porto, com o Froholt, que preenche ali aquela zona toda. E o Alberto Costa, que também gosta muito de subir no campo, isso faz com que o William Gomes possa facilmente puxar para o pé esquerdo, deixando a ala aberta para o Alberto Costa e as costas bem protegidas pelo Froholt. No entanto, o PP também antes de se lesionar já tinha marcado 2 golos, ou seja, está aqui empatado 2 golos para cada um deles. É realmente uma luta ali muito grande para ser o extremo direito titular. Deve ser o PP também tem a seu favor essa experiência e esse conhecimento do Porto. Ele tem quase tantos jogos como o Diogo Costa pelo Porto, é dos jogadores mais antigos, traz essa experiência, tem essa qualidade e está realmente renovado. Está aqui uma grande luta e como vocês têm deixado nos comentários, os comentários dividem-se. Há pessoas que acham que o William Gomes é melhor, outras que é o PP, mas enfim, é esta competição saudável que o Farioli quer, claramente, porque muitas das contratações foram nesse sentido, como aconteceu com o De Jong, como acontece agora com o Kiwior, como aconteceu com o Pablo Rosário, entre outros. Ou seja, o Farioli quer esta competição, é saudável. Agora fica sempre aqui a dúvida quem é o titular. Isso é bom numa equipa grande, é essencial. Como eu digo, vem a Liga Europa, o Porto começa a jogar 2 vezes por semana e é muito importante ter essas opções todas. Então mais uma boa dor de cabeça para o Farioli, uma excelente notícia para o Porto, o PP está recuperado. Hoje vi umas notícias que diziam que o PP já podia ter jogado com o Sporting com aqueles óculos de proteção. A ideia dos óculos, que ele chegou a aparecer nas redes sociais com eles, que até o William Gomes dedica o golo ao PP simulando os óculos, fazendo aquele gesto com os dedos, que deixou os adeptos do Sporting muito furiosos. A ideia dos óculos já era então jogar contra o Sporting. No entanto, o Farioli tem mostrado que não facilita nesta questão das lesões. Desde aquela substituição do Bednarek, que ficou muito surpreendido porque se queixou da perna, mas pelos vistos não era nada de grave e o Farioli substituiu na hora. Já tivemos outros exemplos, o Farioli não facilita e por isso ele não deixou que o PP jogasse, porque queria que ele voltasse a 100%. E lá está, o PP volta na semana seguinte a 100% e fica assim então esta ótima notícia. No sentido inverso, uma má notícia, o Eustáquio regressa mais cedo das seleções porque se lesionou no joelho. Ele fez o jogo completo pela seleção do Canadá, no entanto teve ali umas queixas. As notícias dizem que não é uma lesão impeditiva de jogar, que é uma lesão muito leve, no entanto não quiseram forçar para não piorar ou não criar ali uma lesão e um problema com o Porto,
porque estas lesões nas seleções são sempre um problema diplomático. E o Eustáquio, de repente, vê-se numa situação em que vai fazer a semana de treinos completa sem a concorrência do Varela e do Pablo Rosário. Ou seja, aquilo que eu tinha dito, que o Pablo Rosário poderia tirar lugar ao Varela, porque o Varela vai chegar cansado e muito em cima do jogo com o Nacional, pode-se aplicar ao Eustáquio. O Eustáquio também pode jogar no lugar do Varela. Claro que o Varela é dono e senhor daquela posição 6, mas tendo em conta as circunstâncias, muitas viagens, se o Varela jogar ainda por cima e se chegar muito em cima da hora, como o Farioli não facilita nestas questões físicas, ele quer que os jogadores estejam no máximo para manter a intensidade alta, o Eustáquio pode ter dado aqui um passo para ser o titular surpresa contra o Nacional. O Porto que teve então hoje o segundo dia de treinos depois dessa folga do Farioli, o Farioli chamou 2 jogadores do Sub-19 e vários jogadores da equipa B. Eu destacaria o Ángel Alarcón. Havia gente nos comentários de ontem que me perguntava se o Alarcón seria uma boa opção para o lugar do Borja Sainz. Eu acho que sim. É claro que o Alarcón tem jogado bem na equipa B, mas a equipa B está uns níveis muito abaixo em termos de intensidade da equipa A. Ele tem qualidade e estes treinos vão ser essenciais para o Farioli perceber se ele se pode encaixar ou não na equipa. De qualquer forma, o Alarcón seria a última opção, depois de Rodrigo Mora, William Gomes e todos os jogadores que podem jogar no lugar do Borja Sainz, viria o Alarcón colmatar essa falta que tem no plantel do Porto de um extremo esquerdo. E sim, eu acho que o Alarcón é uma boa opção nesse cenário de razia total, de muitas lesões ou de situações pontuais em que o Farioli precisasse de mexer na equipa. E eles chamam aqui, eu acho que é o jogador com mais probabilidade de se inserir aqui na equipa A, concordo. Concordo com esses comentários que deixaram ontem. E a grande surpresa é o Pedro Lima, que mais uma vez treina com a equipa A e começa a ser apontado como o suplente do Alberto Costa. Pelo menos enquanto o Martim não estiver, mesmo nas redes sociais, o Porto partilhou um vídeo do Pedro Lima a falar com o Hulk. Portanto, está-se a dar bastante importância a um jogador que eu já não sei se veio só para a equipa B. Como eu tinha dito, eu tinha pesquisado sobre ele, é um lateral muito ofensivo, um bocado à imagem do Alberto Costa, faz assistências e golos, tem muito talento, por isso que a Liga Inglesa ficou muito atenta a ele, não foi só o Wolverhampton que o tentou contratar ao Recife, e pode haver aqui uma oportunidade. Pedro Lima conseguiu agarrar aqui uma oportunidade para ficar no lugar do Martim, e o futebol é sim, é dinâmico, e numa equipa tão intensa como o Porto pode acontecer aqui uma oportunidade, nem que seja na Liga Europa, onde ele também foi inscrito. Portanto, Pedro Lima acaba por ser esse reforço surpreendente, que já é o segundo treino que faz com a equipa A, ou seja, ele ainda nem conheceu a equipa B. Como deu para ver nos comentários do vídeo de ontem, as opiniões continuam divididas aqui no canal sobre quem é o melhor central no Porto. Muita gente critica o Nuno Pérez. Atenção que o Nuno Pérez tem melhorado muito com o Bednarek e ele aponta ao Mundial. Ainda por cima, depois desta convocatória do Varela, inédita, esta estreia do Varela, o Nuno Pérez vai ficar ainda mais motivado em ano de Mundial, se ele mantiver a titularidade. Uma vez que a Argentina já mostrou que está atento aos jogadores do Porto, ele tem ali lugar. Até porque a defesa não é o ponto mais forte da Argentina. E eu continuo a achar que o Nuno Pérez tem jogado bem, também está mais pressionado, as circunstâncias são outras, a tática é outra, ele gosta mais desse sistema tático de 4 centrais e dá para ver que ele melhorou muito a qualidade de passe, que era uma das grandes falhas que ele tinha na época passada. Agora ele tem a concorrência não só do Perpites, mas também do Kiwior. Claro que o Kiwior vai ter que ser titular aqui, até porque ele chega com essa promessa. O Kiwior era titularíssimo do Arsenal, esta época prometia ficar no banco e esse foi um dos grandes fatores que fez com que ele viesse para o Porto. Um bocado a imagem do Gabri Veiga, que quase lhe prometer a titularidade, eu acho que aqui o Kiwior é a mesma coisa. Agora, também há opiniões divididas, Kiwior, lateral esquerdo ou central. Vai ser dinâmico, acho que vai depender dos jogos. Agora, o Farioli já mostrou que gosta de laterais esquerdos que vão mais por dentro, que não precisam de subir tanto, não é a prioridade, está aí o Kiwior. Eu hoje vi uma entrevista num jornal a um ex-técnico do Kiwior, que dizia que o Kiwior é muito bom a distribuir jogo, que tem muita qualidade de passe, muita visão de jogo, faz bons passos longos, que é uma das características realmente, por exemplo, que o Bednarek também tem e que o Farioli gosta, e dizia que ele pode jogar muito bem a lateral esquerdo porque ele tem uma visão muito ofensiva do jogo e tem muito esclarecimento na hora de construir ofensivamente. E o que achei interessante, ele descreve o jogador como sendo um jogador muito resiliente, muito agressivo, muito intenso, que não dá nenhuma bola por perdida, que é um verdadeiro líder de balneário, e é impressionante como ele está a descrever psicologicamente todos os reforços do Porto. Todos os reforços são assim, ou seja, é mesmo um perfil que o Porto traçou para reforço e esta época foi muito bem preparada, é mais um reforço com esse perfil. Temos aqui a garantia de um ex-técnico, vale o que vale, vamos ver, mas ele já tem provas dadas no Arsenal. Agora fica a dúvida, lateral esquerdo ou central, eu acho que o Nuno Pérez vai vender muito cara essa titularidade. Nestes jogos iniciais, como eu disse, Nuno Pérez acho que é intocável, pelo menos contra o Nacional, até porque o Kiwior ainda não treinou com a equipa, vai chegar das seleções e não vai ter muito tempo. Agora, se ele for aquele jogador da confiança de Farioli, assim como o Pablo Rosário entrou no jogo com o Sporting, ele também entra a meio do jogo, se for preciso, com o Nacional. Agora, talvez entre para a lateral esquerda, porque é preciso ter aqui também atenção, e o Farioli tem muita atenção nisso, na motivação dos jogadores,
e os dois centrais, a dupla de centrais, é crucial mexer pouco e manter ali as dinâmicas entre eles. Muitas vezes é mais uma questão de comunicação entre eles, de complementariedade. O Farioli sabe isso e o Porto sabe bem isso, porque na época passada, com muitas mexidas na defesa, a defesa tornou-se um caos, não se deve mexer muito. Mas vamos ver, opiniões divididas, eu acho que só vamos ficar com certezas com o decorrer da época. Agora, se o Kiwior jogasse com o pé direito, seria mais útil, uma vez que o lado direito está muito bem entregue ao Alberto Costa, mas tem menos opções. O lado esquerdo já tinha o Zaidu e o Francisco Moura, o próprio Bednarek também poderia pontualmente jogar ali, e chega agora mais o Kiwior. Portanto, o Porto muito bem servido ali na lateral esquerda, não tanto de qualidade, mas de quantidade. Agora com o Kiwior acho que traz mais qualidade. O Francisco Moura também, quando estiver mais em forma, também vai dar muita luta ali do lado esquerdo. E o Zaidu, que se mostrou competente nos jogos que foi chamado, ficou mais que provado que não é prioridade para o Farioli, que preferiu até o Martim Fernandes no lugar dele, mas que mostrou sempre serviço, fez bons jogos e portanto é uma escolha válida. A única região do campo, então agora com a chegada de Pedro Lima, que falta um jogador é mesmo o extremo esquerdo, que temos então essa opção do Alarcón ou do próprio Rodrigo Mora, sendo que com o Rodrigo Mora a extremo fica então destapado no meio campo uma posição. Também pode ser tapada pelo Kiwior a 6. Enfim, há aqui bastantes jogadores polivalentes que garantem essa profundidade ao plantel e o Farioli mostra neste segundo dia de treinos que confia também na equipa B e até nos sub-19, ou seja, numa visão assim tão ampla, tem de facto muitas opções. Ontem alguém também comentava que o Porto ainda pode contratar, e é verdade, jogadores livres, é verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade, o Porto ainda pode contratar. Falou do Insigne, acho que era o Insigne que falava nesse comentário. Realmente o Insigne é um jogador caro, tem salário muito alto. Atenção que salários o Porto tem sabido contornar essa questão, como é o caso do Gabri Veiga, por exemplo, que baixou o salário. E um outro jogador que falava lá, que era o Telho, eu achei piada porque o Telho não deixou muito boa imagem no Porto. Ele era muito promissor, um jogador muito rápido, um extremo à antiga, mas não mostrou muito, não deixou muitas provas dadas no Porto. Poderia ser uma opção, não sei se o Porto vai por essa via ou não, mas realmente o Porto pode ir ao mercado de jogadores livres e há bons nomes. Ontem também eu falava dessa rotatividade que o Porto vai precisar e que realmente é bom ter essa profundidade e confiar até na equipa B, porque com toda esta intensidade com que o Porto joga, vai haver muito estas pequenas lesões musculares e até jogadores cansados e vai ser preciso rodar muito a equipa. Com jogos 2 vezes por semana isso vai ser ainda mais claro, e aquilo que eu dizia, há técnicos que quando jogam competições europeias têm um padrão de usar certos jogadores na Europa e certos jogadores no campeonato. E alguém comentava, eu acho que com razão, que o De Jong é a cara do De Jong, jogar ali a Europa e o Samu o campeonato. Eu também acho que sim. Samu mais para abrir as defesas mais fechadas no campeonato e o De Jong a trazer mais experiência para a Liga Europa, que é necessário muita experiência. A experiência faz toda a diferença nessas competições. Então acho que foi uma boa observação. Claro que isto não vai ser, pelo menos para já ainda não sabemos, não conseguimos entrar na cabeça de Farioli e saber o que é que ele pensa sobre isso. Pode não ser padrão, mas eu acho que vai haver qualquer coisa assim. Normalmente é o que acontece. Por exemplo, também temos o PP, o Willian Gomes, PP mais experiente para a Liga Europa, enfim, vamos ver. Mas realmente o Porto tem plantel para isso e eu acho que vai acontecer qualquer coisa assim. Achei interessante essa observação do De Jong, realmente o De Jong é mais experiente e poderá ser útil na Liga Europa. Sendo que só no jogo com o Nacional é que vamos entender realmente se o De Jong não tirou o lugar ao Samu a titular, porque fica aqui esta dúvida, porque são jogadores diferentes. Acho que o Samu não aceitaria bem ir para o banco, depois de todo o esforço que ele fez para jogar em Alvalade, mesmo o estatuto que ele tem até de jogador mais caro da história do Porto, e sendo um jovem tão dedicado e tão intenso, acho que ele não ia aceitar bem o banco. Acho que o De Jong aceitaria melhor. É que é uma gestão difícil, mas foi o Farioli que a quis, e é um ponto, vamos ver isto como um ponto bom, como um ponto forte do Porto, estas duas de cabeça para o treinador. E para nós que estamos a analisar e a ver de fora, são bastante complexas. Acredito que para o Farioli também, ele vai se agarrar aos seus princípios para escolher, mas estão aqui situações difíceis para escolher quem é o titular. E as boas notícias no Porto vão chegando todos os dias. É um efeito bola de neve que eu tenho falado aqui. É muita confiança à volta do clube. Cada pequena notícia parece reforçar essa motivação e essa força do clube esta época. E o Porto atinge o valor mais alto nas ações nos últimos, penso que 2 anos. Portanto, aqui mais uma boa notícia, agora financeira, eu não entendo tanto dessa parte financeira, mas aqui ótimas notícias também. O Porto, que já era conhecido por uma boa gestão financeira nesta nova direção da época passada, agora ali ao bom arranque desportivo e vai-se avolumando as boas notícias e esse efeito bola de neve que vai gerando confiança nos adeptos, na equipa, nos jogadores. E eu quero saber de vocês, como é que está a vossa confiança em relação a este Porto? Quais são as vossas expectativas? Hoje é dia de jogo da Seleção Nacional. O Porto tem apenas o guarda-redes do Diogo Costa, dono e senhor da baliza da seleção. Eu penso que em pouco tempo vamos ter também o Alberto Costa, pelo menos. Rodrigo Mora, acho que seria mais que justo, vamos ver também. Mas para já desejamos toda a sorte ao Diogo Costa. Na hora que estão a ver este vídeo, provavelmente a seleção já jogou.
Se quiserem deixar nos comentários alguma observação sobre a exibição do Diogo Costa, não sei se ele fez mais uma daquelas grandes defesas como fez contra o Sporting, ou se passou mais ao lado do jogo, porque nestes jogos com equipas mais pequenas, às vezes, o guarda-redes da equipa grande não tem muito trabalho. Diogo Costa que tem que estar motivado, porque quando chegar ao Porto, de volta da seleção, tem um contrato à espera dele para se tornar o guarda-redes com mais jogos e um dos jogadores mais importantes da história do clube. Já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio sempre todos. O que é que vocês acham destas opções que o Porto tem para ir buscar ao mercado de jogadores livres? Se acham que o Porto não deve ir por essa via? Como é que vocês veem esta competição para várias posições? Quem é que vocês acham que são os titulares? Quem é que vocês acham que deve ir para o banco? Se vocês acreditam até que o Eustáquio pode ser esse número 6 com o Nacional? O que é que vocês acham destes jovens como o Alarcón e o Pedro Lima, se já têm lugar na equipa? Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.